Vinhos pelo Mundo está no Rio de Janeiro, na Churrascaria Palace, para uma apresentação da linha Premium da importadora La Pastina. Quem está aqui do meu lado é o Cláudio, embaixador da marca, que vai explicar para a gente sobre esses vinhos. Tudo bem, Cláudio? Tudo, Chico. Cláudio, explica para a gente então sobre esses vinhos Premium. Bom, hoje aqui é uma diversidade imensa, né? Bastante vinhos, né? A gente fez uma ordem que começaria pelo branco, que é esse vinho aqui, né? Da região de Castilha-La Mancha, né? Esse rótulo, todo o portfólio dele, Chico, são interessantes porque cada rótulo representa o que a região proporciona para cada vinho. Aqui no caso esse rótulo representa chuvas, né, da região de Castilha-La Mancha. Esse vinho chama Llallúbias, né, que é esse tipo de rótulo. Aqui nós temos um logo, né, um método de produção que é vegano, nada de adição animal, né, e além disso também é um vinho orgânico, tá? Produtor, né, chama Benta La Vega, né, o vinho chama Daras e é de um grupo super conhecido dentro da região de Castilha-La Mancha que chama MG Wines, tá? Bom, o segundo vinho, nós temos um rosé, né, saindo um pouco da Europa, agora a gente vai para o Chile, tá? Nós temos um rosé 100% Pinot Noir, tá? Aqui a região é Casablanca, é uma das regiões mais nobres para a produção de Pinot Noir, Sauvignon Blanc e outras uvas brancas, tá? Mas o grande show aqui mesmo é a Pinot Noir. O nome do vinho é Thais, né, que é uma deusa grega, a gente está falando de 400 anos antes de Cristo, que acompanhou aí Alexandre o Magno, né, nas suas guerrilhas, e então fizeram essa homenagem a Thais, né, que é essa deusa grega. Um vinho orgânico, né, o produtor Emiliana, um produtor super famoso, é um produtor hoje perante o mundo, né, um dos mais conhecidos como vinhos orgânicos, né, tanto que a gente tem aqui o loguinho dele como orgânico. Tá? E tem os métodos de produção, que é bem interessante, ele passa por barricas, né, de vinhos brancos durante uma... não toda o 100% do líquido do vinho, mas porém uma porcentagem, tá? Então em torno de 40%. É um vinho bem interessante. Por estar muito próximo do Oceano Pacífico, né, essa região é muito próxima do Oceano Pacífico, a gente está falando de 12 quilômetros mais ou menos, ele tem muita influência marítima. Então vinho mineral, complexo, assim, questão aromática, enfim, um rosé que segue bastante a tendência mundial de paladar, tá? Bom, aí vamos para a França, na região de Bordeaux, uma das regiões tradicionais, uma das regiões icônicas de produção de vinhos franceses, né? Aqui no caso nós estamos falando de uma família super tradicional, que é Baron Philippe de Rothschild, Baron Philippine de Rothschild. Aqui nós estamos falando de margem direita, né? Nós estamos mais para o sul de Bordeaux, né, dali onde a gente tem outros vinhedos para o vinho branco e o rosé que a gente também faz dessa linha. E aqui no caso, então, margem direita, mais para o sul de Bordeaux, chama Saint-Emilion. Né? Nós estamos falando de um corte aqui de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Tá? Depois, continuando na Europa, a gente vai para Espanha. Né? Aqui o nome desse vinho é Arrocal, né, vem da junção do sobrenome do casal que fundou em 2003 essa bodega. Nós estamos falando de uma região de Ribeira del Duero, que hoje é uma das regiões mais famosas, né, e mais tradicionais em questão de qualidade de vinhos. Hoje o centro, né, dos grandes vinhos mais pontuados estão dentro dessa região. É uma região de altitude, nós estamos falando em torno de... Para a Europa é bastante alto, né? Nós estamos falando de 800 a 900 metros, então bastante coisas interessantes saem dessa região. E normalmente, para essa região, os vinhedos, as plantas são super antigas, né? Nós estamos falando de 90 anos, de 70 a 90 anos, mais ou menos, tá? O nome desse vinho, Passion, né? A gente tem a classificação de Jovem, Criança e Reserva. No caso aqui, a gente considera o Passion como se fosse o Reserva, né, para dessa linha de vinhos tintos. Depois nós continuamos na Europa, só que a gente vai para a Itália. Itália, nós temos o norte, nós temos centro e temos sul. No caso aqui nós estamos no extremo norte, né, que seria Piemonte, uma região já super conhecida de grandes vinhos. Né, aqui nós estamos falando de um Barbera 100% e da região de Alba. Egídio significa o nome, né, do fundador da bodega, isso nós estamos falando de 1967. É um tempo aí, nós estamos hoje na quarta geração, quem leva hoje a bodega é Walter Bóssio,
né? Mas Egídio foi o fundador, em 1967, da bodega. Aqui, um vinho diferente, seguindo uma tendência, né, mundial, né, principalmente no Brasil. Aqui nós estamos falando de um vinho natural, tá? Um vinho que tem 0 SO2, não contém sulfito nesse vinho. Então é um vinho bem interessante da uva Syrah e também Roussanne. O curioso é isso, porque mistura aqui uma uva branca. Apesar da porcentagem ser super baixa, em torno de 5%, que predomina mesmo é Syrah. O nome do vinho Salvarri, e aqui um vinho orgânico também, o produtor Emiliana. Tá? É da mesma região que a gente tinha comentado do Tais, tá? De Casablanca. E do mesmo vinhedo La Vanilla, que sai aí o nosso Pinot. Porém, a gente tem algumas parcelas ali de Syrah e de Roussanne também. Tá? E para finalizar, um outro Syrah também da Emiliana, né? Chama Signos esse vinho, esse é um vinho bem interessante. Né? Aqui nós estamos falando de uma micro-região dentro de Casablanca também, que chama La Quebrada. A produção desses vinhos é legal porque a cada região que a gente tem, que são 1.000 hectares, a Emiliana tem espalhado pelo Chile, eles têm uma micro-região específica. Né? Eles exploram as melhores qualidades dessas regiões, dessas varietais. No caso, a gente está falando de um Syrah de Casablanca. Você fala, mas uma região fria, né, para Syrah e tal. Mas você vê que é um Syrah bem interessante. Ele sai um pouco desse tradicional Syrahs mais apimentados, mais pesados, né, mais concentrados, e vai para um frescor maior. Por quê? Porque recebe toda essa influência marítima. Né? Então ele tem aqui um salino, ele tem uma concentração, mas não uma concentração tão presente em boca. Tem suas especiarias, porém especiarias mais delicadas, partindo mais para um lado doce. Cada varietal é um símbolo diferente, então é uma linha bem importante. E enóloga mesma para os vinhos da Emiliana, a Noelle Ortiz, né, que é uma jovem enóloga, ela toda à frente desse projeto aí de Emiliana, desses vinhos novos. Né. Venho representando a La Pastina, que vem passando por essa fase nova de portfólio. A gente vem trazendo essas marcas premiums para a La Pastina, desses produtores. Na verdade, a gente sempre teve grandes produtores no portfólio, porém, a gente não trabalhava tanto essas partes mais ícones desses portfólios, desses produtores. Nós viemos fazer o lançamento, são vinhos maravilhosos. Quem estiver nos assistindo, gostaria muito que tivesse a oportunidade de um dia degustar esses vinhos e dar suas opiniões aí pelos seus veículos. Parabéns, então, por esse painel muito legal e sucesso aí dentro desse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Ótimo, Chico. Obrigado e vamos degustar. Vinho é vida, né? É isso aí. Quem está aqui do meu lado agora é a Simone, gerente comercial do Grupo La Pastina. Tudo bem, Simone? Olá, Chico. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que bares, restaurantes, hotéis e lojas especializadas em vinho podem ter esse portfólio maravilhoso? Nós temos o nosso site, né, www.lapastina.com, e lá tem todo o contato do nosso televendas e também todos os representantes, tanto do Rio quanto a nível Brasil. Então podem buscar os nomes, né, os contatos lá pelo site. Parabéns pelos vinhos apresentados. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Vinhos pelo Mundo na apresentação dos vinhos premium da importadora La Pastina. Viva! Viva, gente! Obrigado! Show!